Vamos supor que você trabalhe com entregas e aí você tem um carro, você tem uma moto e aquela moto ou aquele carro é uma ferramenta do teu trabalho. Então você vai dedicar bastante tempo para fazer a manutenção daquilo, senão vai chegar um determinado dia que você vai ligar e não vai funcionar ou vai parar no meio do caminho. Então você vai ali atualizando, né, a forma de fazer manutenção, trocando as coisas e tal, para que você possa continuar operando. A gente, desde o tempo do onça, no dia que a gente começou a brincadeira de ser humano, né, nós futuramos. A futuração é uma base do ser humano, sempre teve, sempre vai ter, que é tentar prever as coisas que vão acontecer. Então, quando a gente fala de futurismo, o futurismo não é novidade. O que a gente está vivendo agora é uma passagem do futurismo mais na linha da vidência e tentando estruturar algo mais ciência, bases científicas para entender o cenário futuro. Até a chegada do digital, a gente vivia um ambiente de estabilidade. E essa estabilidade, ela tinha a ver com as coisas que aconteciam, mais ou menos todo mundo entendia e compreendia o que estava acontecendo, tanto que no meu livro de 2018, Administração 3.0, eu falo do planejamento estratégico de Campos do Jordão. Todo mundo vai para Campos do Jordão e atualiza, faz um copy and paste do plano estratégico. Hoje em dia a coisa não está mais assim. Há uma mudança disruptiva de cenário, a gente está vivendo mudanças em várias áreas, a gente percebe isso claramente nos negócios, na educação, em todos os lugares, né? Vimos aí na pandemia uma mudança muito grande na forma de trabalhar, na forma de pensar a vida, etc, etc, tal do novo normal. E tudo isso precisa ser entendido para onde é que nós estamos indo. E a ferramenta fundamental para isso é o futurismo. Mas aí já não é mais o futurismo vidência, é o futurismo cada vez mais ciência. Esse artigo de hoje é a parte 2 do que a gente começou, né? Em função da dimensão do papo, precisei dividir em dois. No primeiro artigo eu falei sobre a essência. Basicamente o papel do futurista é separar o joio, o que é estrutural da espécie, do trigo, o que é conjuntural, ou o contrário, né? O joio que é conjuntural e o trigo que é o estrutural. Então, tem coisas que são estruturais, foi o que eu falei. Então, quando a gente vai trabalhar com futurista, você tem que perguntar, eu sou futurista, penso no futuro, aí você pergunta logo para ele, quais são as essências humanas? O que você identifica como essência humana? O que não muda nunca? Para você ter como base, para você projetar o que vai mudar. Senão, aí o cara precisa se posicionar, se definir. Se ele não tiver uma análise das essências humanas, ele não é um futurista que está caminhando para a ciência, ele está indo mais para a evidência. Quando a gente vai analisando o futurismo, a gente vai percebendo que é importantíssimo, fundamental, obrigatório ir para o passado, analisar os padrões. E aí, com os padrões, você separa o que é estrutura do que é conjuntura. Isso é conjuntura, isso muda, isso aqui não muda, isso aqui muda, isso aqui não muda, e você vai trabalhando em cima disso. Naquele primeiro artigo eu falei da essência. Aí depois você tem várias outras escolhas que o futurista tem que fazer para que ele possa trabalhar e se definir. A gente aqui teve que fazer várias escolhas, né? Então eu fiz aqui um mapa mental em que eu digo, bom, primeiro a gente tem a definição das estruturas, que é a essência. Depois você faz uma escolha, que é o foco. Quem que é o cliente do futurismo? E aí nós temos dois grandes ramos. O futurismo generalista, que aborda questões gerais da sociedade, sem um foco específico, e você tem o futurismo competitivo. O futurismo, se você quiser, profissional, o futurismo organizacional,
que a gente chamou de competitivo, né? Mas pode se chamar tanto profissional ou organizacional, que é a gente tentar ver o que vai gerar valor para os negócios. E aí, dentro do futurismo competitivo, você tem o futurismo competitivo generalista, que é fundamental para você poder entender o cenário geral da sociedade, e depois o futurismo competitivo aplicado, né, que tem uma visão geral aplicada a um setor, na educação, na saúde, agronegócio, na política, etc. Então você faz aquela aplicação. Depois você tem, né, a sustentação das projeções das macro tendências. Aí você tem a argumentação. Como é que o cara se baseia as argumentações? Nós temos aí no mercado muitos percepcionistas, pessoas que trabalham com percepções, analisam fatos, fazem pesquisa, e isso não adianta. Quando a mudança é do tamanho que a gente está vivendo, não adianta você, porque o teu paradigma está igual. E aí eu chamo a atenção nesse artigo que nós estamos vivendo uma crise que o Thomas Kuhn, né, o epistemólogo americano, chamou, né, de anomalia conceitual. As ciências sociais, a forma de pensar a sociedade entrou em looping, porque o papel das mídias na sociedade estava subavaliado. Então você precisa fazer essa revisão, né, de como a sociedade funciona para poder fazer a tal futuração. Então as argumentações são mais fortes quando você vai ao passado e procura padrões. O futurismo é um ramo da história. A história trabalha, né? O futurismo ele analisa os padrões de ontem para poder fazer as macro tendências de amanhã. Aí depois que você faz essa questão das argumentações, você tem as atualizações. Como é que você estrutura a narrativa futurista? Aí a Bimodade escolheu de ser uma coisa online, participativa, diária, atualizações constantes. Como a gente forma um futurista? E aí a gente também percebeu que não adianta a pessoa vir fazer um cursinho e ir embora. Ela tem que estar dentro de uma nave fora de Matrix, porque a tendência, quando você tem a disrupção, a tendência de você voltar ao padrão anterior é muito grande. Por isso que você precisa ficar o tempo todo fora daquele ambiente, né? E depois definir as influências. Quem é que vai ajudar você nesses padrões? E aqui nós escolhemos a Escola Canadense de Comunicação, Ayn Rand, Thomas Kuhn, Mises, Hayek, e aí você então monta a estrutura e então você define o futurismo que você está optando. É isso. O que vocês dizem? Vou te fazer um convite. Sair de Matrix, tomar a pílula vermelha, mas não adianta tomar a pílula vermelha e não vir para a nave Nabucodonosor. Ficar na nave Nabucodonosor, vendo Matrix de fora, junto com o pessoal que tomou a pílula vermelha. Essa é a proposta da Bimodais. Bimodais hoje, eu diria que é a única escola de futurismo no Brasil, porque a gente trabalha com ferramentas conceituais para trabalhar o futurismo. O que é o futurismo, como é que ele opera, quais são as ferramentas que ele tem, como é que ele vai trabalhar para frente. E a gente tem aprofundado isso. Criamos uma metodologia aqui totalmente diferente. Nós não temos turmas, nós temos imersões. As pessoas vão acompanhando o desenvolvimento da nossa narrativa, vamos produzindo lives todo mês, vamos conversando, temos uma troca diária e a gente está construindo também, além de estar pensando o futuro, estamos construindo um novo modelo de escola de pensamento, de um novo modelo de troca entre as pessoas, tudo via internet, tudo via Zap, Telegram, um ferramental bem bacana. Quero te convidar para fazer parte da escola. Me manda um Zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô, quero ser bimodal. Temos também uma promoção para que você possa ser parceiro da escola e a cada indicado você receber 50% da matrícula. Me manda um Zap também, Nepô, quero ser parceiro da escola. E aí a gente vai caminhar juntos para difundir o futurismo no Brasil.